lá em Campinas, ainda chama. Obrigado, George. Boa noite, irmãos. O tempo passa, viu? Eu lembro de Mateus, pequenininho no meu braço, tio Quininho. Ainda me chama tio Quininho, de forma muito carinhosa. Eu fico feliz, entende? Nós queremos dar as boas-vindas aos amados e queridos irmãos. E nós queremos aqui também, de uma forma especial, pedir para ficar de pé o casal, nosso irmão Alexandre e a nossa irmã Liliane. Eles são de Brasília, estão nos visitando e fazem parte da família aí, da nossa irmã Jeane. Nós recebemos vocês com muita alegria nesta noite aqui. Nosso desejo, a nossa oração, que o culto seja edificante para vocês. Muito obrigado, sejam bem-vindos, as portas estarão sempre abertas aqui para vocês. Um prazer, tá? Bom, o Mateus Leal já está ali com a esposa dele, nossa irmã Senda, a nossa irmã Valdenira também. Irmão Hélio melhorou de saúde, não foi? Um pouco dodói. O irmão Celso também retornou à terrinha com a irmã Sueli aí, foi dar uma viajada boa. Muito bom. Nós queremos também mandar uma saudação, mandar um abraço para os irmãos que estão acompanhando a nossa live pela internet, o nosso canal no YouTube, a congregação em Santa Rita, os irmãos estão acompanhando, né? Em várias cidades, em vários estados. Então nós queremos agradecer a Deus e também agradecer a você pela honra de podermos entrar no seu lar através da internet. Então muito obrigado. As crianças vão subir, não sei se a pequenininha vai querer subir. Vai? Hoje nós vamos pensar um pouquinho à noite sobre as origens de Jesus. O nosso texto central será o Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo. Mas eu vou pedir para Júlia projetar ali 2 Timóteo 3,16. Vocês terão aí um bom tempo sentados, geralmente no domingo eu prego 1h30, 2 horas. Então vamos ficar de pé um pouquinho. O pastor está exagerando, né? Olha, irmãos, aqui está o nosso projetor aí na tela, a escritura de 2 Timóteo 3,16, e o texto sagrado diz assim, a igreja pode dizer comigo: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, amém, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Me ajude em oração. Querido Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por tua presença em nossas vidas, obrigado, Senhor, pela provisão diária. O Senhor tem sido fiel em cuidar de cada um de nós, em cuidar de cada um dos teus filhos. Não tem deixado faltar, Senhor, aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência e existência aqui na terra. Te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado e ainda vai realizar em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos visitantes da noite, que a tua palavra possa falar aos nossos corações, esteja nos preparando nesse sentido. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, queridos e amados irmãos, muito obrigado. 2 Timóteo 3,16 é um texto muito conhecido. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, e é verdade. Toda a escritura, cada palavra da palavra de Deus, inspirada pelo Senhor. E o texto diz que ela é proveitosa para ensinar, proveitosa para repreender, proveitosa para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. É verdade. A palavra de Deus é tudo isso que Paulo diz em 2 Timóteo. Porém, os irmãos sabem que quando nós chegamos naqueles textos e nos deparamos com as genealogias, parece que fica mais enfadonho ler e nos debruçarmos na palavra de Deus, não é verdade? As genealogias se tornam um grande desafio, mas é palavra de Deus, inspirada, não é? Então, olhando para o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, é claro que nós vamos nos deparar com uma genealogia. E é interessante Mateus começar desta maneira. Qual é o seu objetivo, né? O que ele almeja, o que ele deseja ensinar, irmãos? É simplesmente fantástico o passeio que Mateus dá pelo Velho Testamento. Ele retrocede, ele inicia o seu evangelho retrocedendo, olhando para trás, olhando para Israel, não é? E com isso ele tem um objetivo, ele deseja ensinar algo, ele deseja mostrar que Jesus, ele está ligado a essa história do Antigo Testamento, de Israel. Mas ele vai também mostrar que Jesus é muito mais do que apenas um homem que nasceu naquela nação, não é? E quando nós observamos também o Evangelho de Lucas, você vai se deparar lá com uma outra genealogia, que tem alguns aspectos diferentes. Por exemplo, Mateus, ele parte de Abraão e vai até Cristo, o ápice. É o ápice. Ele parte de Abraão e avança até Cristo. Lucas, ele começa de Cristo e retorna no tempo até Adão. Então, há uma diferença que nós devemos conhecer, pelo menos por alto, não é? E Mateus, ele tem um foco muito judaico. O objetivo dele é esse. Lucas, ele abre mais um pouco o leque para alcançar também os gentios. Então, ele começa com Jesus e vai até Adão. Nós temos essa diferença. E me parece, segundo os estudiosos, que Lucas foca muito na linhagem de Maria. Mateus já vai apresentar José. Mas os dois juntos, né, é um complemento, e nós aprendemos muitas coisas com essas aparentes, vou dizer assim, são textos complementares, visões, né, de uma mesma pessoa olhando por um foco diferente. E Mateus, ele começa o seu evangelho apresentando aqui nomes conhecidos, na sua grande maioria. Então, do versículo 1 até o 17, é isso que Mateus vai fazer. Ele vai dar um mergulho retrocedendo no tempo, porque ele quer apresentar Jesus, o Messias, mas ele vai falar da sua origem humana, mas também falará da sua origem divina, de onde nasceu o nosso tema da noite, tá? As origens de Jesus. Ok? Então vamos olhar para o texto, vamos olhar aqui, Mateus, iniciando este documento, voltando um pouco no tempo, e ele diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Do ponto de vista de apresentar o Messias, esses dois nomes aqui são os principais: filho de Davi, filho de Abraão. Note bem esses dois nomes. Mateus, ele vai trabalhar vários nomes, mas esses dois, no aspecto de apresentar o Messias, vai saltar aos nossos olhos, porque você sabe muito bem que Deus fez algumas alianças no Antigo Testamento,
E as duas principais no aspecto de apresentar o Messias é Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, e disse: através de ti eu vou abençoar todas as famílias, não é? Então, aquilo que Deus vai iniciar com Abraão, Jesus Cristo vai estar dizendo, quando estava crucificado, está consumado. Aquilo que Deus iniciou com Abraão, Deus vai completar. A obra que Deus iniciou na vida de cada um de nós, Ele vai completar. Deus nunca inicia nenhum plano, nenhum projeto na vida de alguém para que ele não complete. Entende? Então, aquilo que Deus começou prometendo a Abraão, né? Através de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Quando Jesus estava lá na cruz, irmãos, ele disse: está consumado, tetelestai. A obra maravilhosa de redenção, a qual Deus se inclinou, permita-me dizer, usar essa expressão, Deus se inclinou na direção dos homens para executar o seu plano de salvar pecadores. Então, Mateus, ele vai dar um mergulho, irmãos, ele vai procurar nomes lá do Antigo Testamento para apresentar ao povo judeu, né? E mostrar que Jesus, ele faz parte dessa linhagem, Mas os irmãos vão perceber também que Mateus apresenta aqui algumas particularidades, que se fosse Lucas, por tentar alcançar os gentios, seria mais interessante. Você vai perceber que Mateus coloca o nome de 4 mulheres na genealogia de Jesus Cristo, o que não é tão normal, é algo incomum. Talvez um gentio escrevendo como Lucas, colocando o nome das 4 mulheres, fosse mais, né, aceitável. Mas Mateus coloca 4 mulheres, né? 3 delas gentias, que não faziam parte do corpo, da família de Israel, e Mateus traz o nome dessas mulheres para a genealogia de Jesus. Irmãos, é simplesmente maravilhoso. Nós podemos perceber aqui o quanto Deus é misericordioso e gracioso, irmãos. O Messias, Jesus, o Filho de Deus, ele veio para salvar os pecadores. E sabe, meus irmãos, se você examinar essa lista, toda ela, talvez você encontre 1 ou 2 pessoas para você poder elogiar, tecer um elogio. Mas a grande verdade é que talvez os melhores desta lista estejam muito longe de alcançar o padrão de Deus. E aqui ele inicia com os 2 nomes principais: filho de Abraão, filho de Davi. Ah, meus irmãos, se você for olhar a história, aproximar a lupa um pouquinho mais pertinho desses homens, você vai perceber o quanto Deus é gracioso, misericordioso. Nós podemos ver o amor de Deus. Irmãos, se nós formos olhar para a história desses homens e dessas mulheres, a conclusão que nós vamos chegar, irmãos, é: não há esperança. Entende? Não há esperança. Como é que pode? Como é que Deus vai operar e fazer, executar o seu plano, se nós não encontramos nenhuma pessoa que seja digna, falando humanamente, falando de uma maneira justa? Você não vai encontrar nesses nomes aqui nenhum que possa se colocar de pé diante de Deus e se apresentar como um candidato apto para entrar para a salvação. Você não vai encontrar um.
E aqui nós vemos o que? Deus construindo, amados irmãos, e você que está em casa acompanhando, Deus construindo uma belíssima história em meio aos cacos quebrados da história dos homens. Percebe? Deus, ele vai construir a sua história de salvação, usando homens e mulheres que não eram dignos. Abraão combinou com Sara. Eles combinaram, devido à formosura dela chegando no Egito. Você lembra disso? Diga que é minha irmã, não foi? Combinaram, mentiram, e o faraó se engraçou dela, foi ou não foi? E a quis. Se Deus não tivesse intervindo aí, o plano de Deus poderia ir por água abaixo. Então nós vamos perceber que esses homens e mulheres aqui contribuíam muito pouco, positivamente falando, para que o plano de Deus desse certo. Então o irmão George, na direção, disse muito bem: a salvação é de Deus. Deus se inclina para nos salvar, irmãos. Abraão não fez isso só uma vez. Abimeleque também, quando ele chegou lá, ele mentiu, e Abimeleque queria ela, Deus também. Então, Abraão e a sua esposa, Sara, quase coloca por terra o plano de Deus, porque Deus disse a ele: eu vou abençoar através de você todas as famílias da terra. Então você percebe que quanto mais o homem se movimenta, ele atrapalha o plano de Deus. Então perceba que parece que Mateus buscou lá no Antigo Testamento pessoas não tão assim merecedoras, dignas, para mostrar o quanto o Evangelho que salva é a graça de Deus. E você pensa que foi só Abraão que intentou articular dessa maneira? Não. Isaac também fez do mesmo jeito. Isaac repetiu a história. Mas você pensa que Abraão e Sara esperaram o tempo de Deus? Que Deus disse: olha, de você, do seu interior, nascerá um, e era Isaac. Você acha que Abraão e Sara esperaram o tempo de Deus para executar o plano de Deus? Não, eles deram um jeitinho, não foi? Sara não deu um jeitinho? Deu. Ó Abraão, a minha serva, a nossa serva lá, não fizeram um acordo para ter um filho? A idade já estava avançando. Então você percebe que o melhor dos homens que nós encontramos na Bíblia, se há 1, 2, 3, não sei, mas você percebe que quanto mais o homem se movimenta, ele atrapalha o plano perfeito de Deus. Você sabe que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o quê? O coração de Deus. Mas aproxima um pouquinho a lupa de Davi também, que você vai ver o quanto Davi também bagunçou o negócio. Então, os irmãos estão percebendo que Mateus, ele deseja nos ensinar algo. Mateus deseja mostrar o que é o Evangelho, a graça salvadora. Ele vai chegar no Salvador, ele vai chegar no Messias, mas ele está fazendo aqui uma apresentação, ele está retrocedendo no tempo, trazendo o nome de pessoas, mas ele vai mostrar o que é o Evangelho. O Evangelho é Deus intervindo para salvar pecadores. O Evangelho é Deus mandando Jesus Cristo para vir até a terra, salvar pecadores e nascendo no meio deles. No meio deles. Que lista, irmãos. Que lista se você aproximar a lupa. Filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez, e Pérez a Zerá, e Pérez gerou a Esdrom, Esdrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de
Raabe. Olha, você se aproximar um pouquinho a lupa, talvez esta mulher não fosse digna de aparecer nessa lista. Não é verdade? Humanamente falando, não é assim? Essa mulher, aos olhos dos judeus puritanos, dos fariseus, daquele radicalismo religioso, essa mulher, ela não devia nem estar aqui, o nome dela. Então quero que você perceba que Mateus ele traça uma linha de Abraão até Jesus, de Abraão a Jesus. Mas nesta linha você vai encontrar o sangue gentil, você vai encontrar pessoas imperfeitas, pecadoras, não dignas, quando nós colocamos na horizontal e vamos julgar. Então é assim que Mateus vai trabalhando para mostrar o evangelho que ele vai anunciar, que ele vai pregar. É este evangelho da graça. Nesta linha de Abraão até Jesus, você vai encontrar muitas pessoas imperfeitas, não merecedoras, nesse sentido. Então está aqui Raabe. Ela gerou a Boaz. Boaz gerou a Ruth. Ruth, aproxime a lupa, era uma gentia, não era? Era. Davi vai vir dessa linhagem aí. Não é? Ruth, com Noemi, belíssima história, é ou não é? Esta é uma das poucas mulheres que nos dá um dos maiores exemplos na Bíblia. Se eu não estiver enganado, é Ruth 1,18. Dá para colocar aí? O que essa mulher confessa nessas escrituras. Às vezes, o melhor de nós não se encaixa nessa confissão de fé de Ruth. Pode deixar aí, deixe, porque vale a pena ler. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Volta até o 16, eu acho que eu pulei 2 versículos. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandones, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Que confissão! Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que lindo, irmãos, que maravilhoso, uma das confissões mais belas. E o 17, uma das confissões mais belas de toda a Bíblia, saiu dos lábios de uma mulher gentia. Ela não era israelita, gentia. Onde quer que morreres, morrerei eu, louvado seja Deus. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém, irmãos? Está aqui o nome dessa mulher, impresso aqui na genealogia de Mateus. Irmãos, queridos irmãos, vivemos dias e tempos que precisamos ter essa confissão não só na nossa boca, mas no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, porque estão querendo nos colocar dentro de uma gaiola, não poder entrar nem sair. Eu estava lembrando quando o povo de Israel desceu para a Babilônia, 70 anos no cativeiro. Se você não pode entrar e sair num hospital, em um shopping, no cinema, numa igreja, sem um determinado documento, é porque algo está estranho no mundo. Algo está estranho no mundo, muito estranho. O mundo está cada dia mais cinzento, rubro. Tá, irmãos? Há uma preparação. Louvado seja Deus, porque nós temos aquele que é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e quando Ele intervir na história, aí sim, Faraó viu como é o braço do Deus poderoso quando Ele desce para medir forças. Quem pode competir com Ele? Não é, irmãos? Ruth, que belíssima confissão. Que belíssima confissão, mas o texto vai descendo, irmãos. O texto vai descendo, são muitos nomes. E ele diz que Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Você sabe da história, né? Se aproximar a lupa, você sabe o que foi aqui o descompasso
o descompasso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava ali no seu alpendre. O seu olhar contemplou uma jovem mulher. Devia ser muito bonita, muito encantadora, porque chamou a atenção dos seus olhos e do seu coração, e ele foi preso a ela. Ele cobiçou, ele mandou buscá-la, e os irmãos sabem o resultado. Foi muito pouco tudo isso? Assina o decreto aí, bota o esposo dela na linha de frente lá da guerra. Matou. Jesus é filho de Davi. Aproxime a lupa. Os melhores. Davi ainda é aclamado como o maior rei de Israel. A história sai de Abraão em um extremo e vai ascendendo, ela vai subindo até Davi, até alcançar o topo, a época mais bem-aventurada de Israel, com Davi e Salomão. A época de ouro, áurea de Israel. Saindo de Abraão, a linha vai subindo até Davi e Salomão. Mas a história não para aí. Israel e Judá, houve uma divisão, vocês sabem, não é? E esta linha que subiu, ela vai descer até o cativeiro. Mateus vai dizer isso aqui. De forma fantástica, ele divide em 3 grupos de 14. Né? Ele diz no verso 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, é subindo, tá, irmãos? O topo, a glória de Israel. Salomão e Davi conquistaram as terras. São 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, descendo, irmãos, descendo. 70 anos no cativeiro. Ele está contando a história de Israel. Ele está fazendo uma ligação de Jesus, o Messias, com a história do Velho Testamento. Mas, o que tudo parecia perdido, não havia mais esperança, aí você percebe que Deus está agindo, Ele começou, Ele vai completar, aí Ele vai tirar o seu povo do cativeiro. Então muda novamente a direção da seta. Ela vai subir até Jesus. Amém, irmãos? Até Jesus. E desde a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Sabe, Mateus, ele tira alguns nomes aqui, para organizar, ordenar, de uma maneira que fosse fácil de você não só aprender, mas entender a história. Se você pensar na letra N, na primeira perninha lá embaixo, você bota Abraão, na parte lá de cima você bota Davi, na outra perninha lá embaixo você bota Babilônia, a deportação, o cativeiro, e quando você subir, Jesus, lá no topo. Porque a história, ele vem conduzindo nesse sentido. E nessas linhas aí, o que é que ele mostra? Pessoas indignas, pessoas que erraram, que pecaram, que caíram, mas, como o irmão George disse, a salvação, ela é de Deus, de Deus. Mas até o versículo 17, meu irmão, eu quero que você pense nisso. Os 2 principais nomes, pensemos nisso, Abraão e Davi. Porque ele vai usar a mesma estratégia quando chegar na segunda parte do texto, a partir do 18, e ele vai usar mais 2 outros nomes para mostrar o Evangelho. Deus operando para trazer a salvação. Mas, irmãos, eu gostaria de destacar ainda algo. Eu queria que você pensasse comigo. Você sabe que Israel teve os patriarcas, Abraão, Isaque, José, não é isso? Cadê as esposas desses homens?
eram mais dignas, deveriam estar aqui. Entende? Entende o quadro que Mateus está pintando? Ele mostra agora uma outra linha. Ele seleciona mulheres que não poderiam entrar nessa lista, mas estão. Ele omite o nome das matriarcas, digamos assim. Sara, não é? Quem mais? Rebeca, Raquel, não aparecem aqui. Quem é que aparece? Irmãos, isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus operando para salvar pecadores. Nós já vemos aqui o que é o Evangelho. Essas pessoas não eram nada perfeitas. Isso mostra, sabe o que também, irmãos? O que nós vamos descobrir lá em Efésios 2, a partir do verso 8, porque pela graça sois o quê? Sois salvos. Por meio de quê? Da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras. Irmãos, se você fosse enumerar aqui os melhores e catalogar as suas obras, nenhum seria aprovado. Você percebe? Você entende isso? Nenhum seria. Os dois melhores, talvez, que você selecionasse, Abraão e Davi. Abraão, o pai da nação. Davi, o maior rei de Israel. Irmãos, cai por terra a salvação pelas obras. Nenhum desses se qualificariam para serem salvos. Você me entende? Mas o que é que Mateus está fazendo? Ele está mostrando que de Abraão até Davi, a história não é nada boa. Não pode trazer esperança, a não ser que Deus venha agir. Não é, irmãos? Venha agir. A partir do verso 18, depois de mostrar vários nomes principais da história de Israel, e mostrar o fracasso presente, porque eles foram para a Babilônia, por quê? Por causa da sua rebeldia, a rebeldia do povo de Deus, a rebeldia do povo de Judá. Em Israel, quando houve a divisão, nenhum dos reis de lá fez algo que fosse digno diante de Deus. Já em Judá tinha uma alternância, alguns eram bons, outros eram ruins. Mas eles foram parar no cativeiro, por causa do pecado, da idolatria, da imoralidade, da rebeldia, do orgulho. Cativeiro, 70 anos. Já pensou, irmãos? 70 anos, longe da família, dos amigos, da sua pátria, do seu trabalho. 70 anos, novos costumes, deuses para todo lado lá na Babilônia, os nomes mudados para colocar na sua mente uma nova identidade. É só aproximar a lupa de Daniel que a gente percebe o que acontecia lá. E Daniel ousou ser firme. Pouco remanescente na história de pessoas firmes. A época de Ruth era uma das épocas mais difíceis, no tempo dos juízes. A Bíblia diz que as pessoas não tinham capacidade de discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E Ruth se sobressai. Ela se converte ao Deus de Israel. É uma das confissões mais lindas da Bíblia, já falei. Mas a história mostra que os melhores homens de Deus, se você aproximar a lupa, você vai dizer, não há esperança. Concorda? Não há esperança. Mas o que é que Deus vai fazer? Mateus vai mostrar. Mateus vai mostrar. Após traçar toda a história de Israel no passado, ele agora vai mostrar um detalhe importantíssimo, que no meio de todas essas pessoas vai nascer um,
que a sua origem não é apenas humana, é divina. Entende as origens de Jesus? Porque quando ele nasceu de Maria, ele se tornou homem, a sua origem humana. Mas muita gente não entende e pensa que Jesus passou a existir naquele momento. Não. Ele disse a Abraão, ele disse àquele povo que estava discutindo com ele lá em João 8, não é? 8:58, não é? Antes que Abraão existisse, ele diz, eu sou. E se vocês não crerem, morrereis nos vossos pecados. Irmãos, aquele diálogo ali é tão importante, porque nós vamos ver um detalhe aqui, a partir do 18, Mateus 1:18, ele parece que dá uma pausa, ele respira, tá? Ele vem contando a história, ele vem catalogando o nome de pessoas, talvez ele estivesse procurando um que ele pudesse taxar assim, olha esse aqui, mas ele não encontra, não tem como encontrar, tem, irmãos? A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, não é isso que Paulo diz lá em Romano? Então é isso que nós vemos. É por isso, irmãos, que há esperança para o pecador. Jesus é o Salvador, Ele pagou o preço para a nossa redenção. Ora, verso 18, ora, ele vai mudar agora o foco. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Parece que ele dá uma ênfase. Foi diferente. Olhem, analisem o nascimento dele. Foi diferente, foi assim. Assim como ele nasceu de uma mulher. Mas ele não nasceu gerado por outro homem, como essa linhagem todinha aqui. Estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, ela era prometida a José, espécie de noivado, mas não era casada ainda. Estando ela desposada, antes de se ajuntarem, se conhecerem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus visita essa jovem, adolescente ainda, tá? Era nova, não era tão avançada em idade não, era bem jovem. Visita, e ela vai ficar muito perturbada com essa visita. E quem não ficaria? Qual é o papai e qual é a mamãe aqui, que se a filha chegar em casa, papai, mamãe, estou grávida, mas não foi com nenhum rapaz. Pode acreditar em mim. Aí é difícil de acreditar, não é? A pergunta é logo, quem foi? Foi fulano, foi Beltrano? Aquele seu... Não. Irmãos, essa intervenção aqui vai mexer completamente com toda a estrutura. Quando José toma conhecimento, ele fica altamente perturbado, irmãos. E, outra coisa, Mateus faz questão de detalhar, José era um homem justo. Justo nos padrões, na convivência, não um justo justificado, salvo ainda. O Salvador estava chegando. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, ele agiu aqui com muita discrição. Isso mexeu com ele. A Bíblia diz que ele não a queria infamar, era um homem de caráter. Mas ele estava sofrendo. E ele ia sofrer ainda mais. Ele tentou em deixá-la secretamente, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, dá ênfase, tá? José é filho de Davi. Você é da linhagem messiânica. O Messias vem de Davi. Você é filho de Davi. Não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Irmãos, Deus, Ele veio até nós, Ele se tornou carne. A nossa história, se for colocada num livro, se a minha fosse, e você pedisse para ler, eu não ficaria muito à vontade não, talvez eu fugisse para nunca mais você me ver. E a sua, hein? E a sua história? E a história dos homens de Deus aqui? A Bíblia é tão verdadeira que não encobre a história de nenhum. A Bíblia relata, a Bíblia imprime nas suas páginas, Deus imprime a história deles, para mostrar que nós precisamos de Jesus. Não temas receber a Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele continua falando, o anjo falando, né? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Preste atenção agora. Os dois nomes que eu mais destaquei na primeira lista foi Abraão e Davi, não foi? Mas nessa segunda parte do texto, ele também vai dar destaque a outros dois nomes. Jesus, que significa o quê? Yahvé é o quê? Salvação. É o Salvador. A mesma raiz do nome Josué. Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, da maldição do pecado, da condenação do pecado. Ele veio para nos salvar, irmãos. Ele é o Salvador, Jesus. Ele nasceu assim. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele é o unigênito Filho de Deus. Ele é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará o nome de Jesus. Oh, queridos e amados irmãos, Mateus, ele é um dos que escreveu os evangelhos que mais cita, que mais faz citação do Antigo Testamento, porque ele está fazendo uma ligação com o Antigo Testamento. Ele está apresentando o Salvador, mas ele está dizendo, olha, a origem humana dele é essa, mas ele não teve só uma origem humana, ele teve também uma origem divina. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel. Segundo nome aqui a ser destacado, tá? Primeiro é Jesus, Salvador. Emanuel significa o quê, irmãos? Todos sabemos, Deus conosco. Deus conosco, amém, irmãos? Deus desceu até nós. Ah, mas você pensa que Deus desceu apenas na época do Natal, com o nascimento de Jesus? Então olhe para o Velho Testamento, porque você vai encontrar Deus descendo e agindo e chamando e separando pecadores, pessoas indignas e dizendo, eu vou executar o meu plano. Ele prometeu que enviaria da mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus, o Salvador. Jesus, o Salvador. Eu queria destacar para vocês também a pessoa de José. Você acha que foi fácil para José andar com Maria com aquela barriguinha ficando cada vez maior? Ele deve ter ouvido umas e boas. Alguém deve ter chegado no ombro dele assim, dizendo, ei, mãe, José, você tá que tá, né? Ele ouviu muitas coisas, irmãos. José era um homem justo. José era um homem de fé. Ele obedeceu ao que o anjo disse e tomou aquela mulher. Ele não era casado, então a acusação era claríssima no meio da sociedade. Se ele não era casado e ela está grávida, então eles cometeram o quê? Pecado.
Você pensa que aquela sociedade perdoou? Não. Se vocês prestaram atenção a João 8,41, você vai ver o que é que eles pensavam de Jesus. Eles dizem abertamente: nós não somos nascidos de prostituição. Estavam chamando José e Maria de pecadores. Volta os seus olhos lá para João 8,41. Você acha por que eles falaram isso? Eles estavam acusando Jesus, acusaram José e Maria ali. Nós não somos filhos. João 8,41 diz assim, 40, tá? Mas vós agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós, olha o que eles disseram a Jesus, nós não somos nascidos de fornicação. Estava acusando ou não estava? Isso era que aquela sociedade pensava, de José, Maria e Jesus, pecadores, porque eles não eram casados realmente, eram solteiros ainda, eram noivos, e naquela cultura eles ainda não tinham se ajuntado. Então, de repente, o que explodiu foi pecado, prostituição. Você é nascido de um ato de pecado. A ideia é essa. Aí é por isso que Jesus, no 44, ele fala de uma maneira muito dura. Dura. Jesus era duro como aqueles que pegavam pesado. Ele chamava os fariseus de quê? De bonzinhos? Não, hipócritas. Hipócritas. Sepulcros caiados. Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo. Entende por que Jesus está pegando pesado aqui? Eles estão chamando Jesus de filho da prostituição, da fornicação. Esse era o contexto lá, irmãos. Era o contexto. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. No 47 ele diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem não é de Deus, não pode escutar, mas não é só escutar fisicamente, ouvir com os olhos espirituais, crer, confiar, confessar, se entregar a esse Jesus que é o Salvador. O mundo está muito maduro, irmãos. Está muito maduro. Você já faz parte da lista daquelas pessoas que aceitaram Jesus? O seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação dos séculos, lá em Apocalipse 13:6, se eu não estiver enganado. Seu nome já está nessa lista? Não. Se não está, é porque talvez você não tenha escutado ainda Jesus e a sua palavra. Talvez você não tenha se rendido a Ele ainda. Você se recusa de reconhecê-lo. Você se recusa de entrar na sua presença. Você se recusa de confessar os seus pecados e dizer: Senhor Jesus, por favor, me ajuda. Me abraça aqui, eu preciso do teu perdão. Eu preciso de ti. Eu não quero partir daqui e ir para a eternidade sem ter Jesus na minha vida e no meu coração. Você quer isso? Você sabe o que é que significa essa lista que Mateus apresenta aqui? Todos morreram, não morreram? Todos morreram. Tem outra lista lá em Gênesis 5, de Adão. Todos morreram, não morreram? Mas aqui
Em Jesus, Deus começa algo novo, irmãos. Louvado seja Deus. Algo novo, em Jesus a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus começa uma nova linha daqueles que vão reconhecer Jesus, recebê-lo como seu Salvador, uma nova linha, e esta linha vai na direção do céu. Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, vou para o Pai preparar morada, e quando tiver, voltarei e vos levarei, e estareis para sempre comigo. Amém, irmãos? Essa lista ela é importante porque são pessoas reais. Jesus é real, ele nasceu como ser humano. Havia uma negação no primeiro século quanto a Jesus ter sido humano. E João diz lá em 1 João 4, que chama de anticristo quem nega que Jesus veio em carne. Quem nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo, porque ele quer negar que Jesus veio em carne. Para ir até a cruz, irmãos, ser suspenso naquela cruz, entregar a sua vida e dizer: está consumado, tetelestai, entregou o Espírito a Deus, o Pai, começando uma nova história, uma nova linha que vai até os píntalos da glória, as mansões celestiais. Habitaremos para sempre com o Senhor Todo-Poderoso. Mas os nomes, hein? E os nomes? E o meu nome? E o seu nome? E os nossos nomes? Todos alinhados. Aí nós vamos descobrir que é pela graça, somente pela graça, que nós somos salvos. Que início magnânimo, o início do Evangelho de Mateus. Ninguém dá nada por essa lista, mas aqui nós encontramos o Evangelho que Mateus quer pregar. Jesus o Salvador, Emanuel, Deus conosco. Entre, se você não entrou ainda, para a lista do nome das pessoas que pertencem a Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, Deus se inclinou para mim e para você. Irmãos, o mais lindo, sabe, Ele conhecia e conhece a nossa história. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe cada detalhe. Mas Ele desceu. E Ele providenciou uma salvação, um Salvador único, maravilhoso, eterno. Porque aqui em Mateus, no primeiro capítulo, ele nos apresenta as origens de Jesus. Mas eu queria encerrar com você, lendo outro texto, para que a gente possa perceber essas verdades. Um texto simples, tão conhecido, vocês já leram várias vezes. É Isaías 9,6. É simplesmente fantástico. Nessa primeira frase, eu acho que nós podemos encaixar no primeiro capítulo de Mateus. Me ajuda aí. Tá? Olha, Isaías 9,6. E eu vou pedir para Daniel e Marissa Manancial, novamente, para encerrarmos com aquela canção. Olhe para mim, olhe para o texto. Colocou seus olhos no texto? Porque um menino nos nasceu. Pare um pouco aí.
Antes da próxima. Um menino nos nasceu. Primeira parte de Mateus, a sua genealogia humana. Um menino nos nasceu. Mas Isaías não para aí. Ele diz: um filho se nos deu. Então perceba que esse filho já existia. Amém, irmãos? Esse filho já existia. Esse filho que nos foi dado é Jesus, o único Filho de Deus. É por isso que na segunda parte Mateus diz: ora, o nascimento de Jesus foi assim. O Espírito Santo agindo de maneira sobrenatural para gerar Jesus naquele útero, no ventre daquela jovem. Um menino nos nasceu. Ele vem de onde? Filho de Davi, filho de Abraão, vem lá do Velho Testamento a sua origem, mas isso é a origem humana, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Mas ele não é só humano. O filho que se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso. Não há outro nome, irmãos. Conselheiro. Olha o menino que se nos deu. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe de quê? Da paz. Por que é que você tem paz hoje no seu coração, na sua alma, no seu espírito? Por causa do príncipe da paz. Ele tem a verdadeira paz. Pai da eternidade. Então Deus se inclinou, estendeu suas mãos, e lá no Calvário elas foram abertas, cravadas naquela cruz, como se ele estivesse dizendo assim: foi por você. Eu sei que foi por mim. Não mereço. Mas também me conforto na verdade de que não existe nenhum ser humano que, se for escrever a sua história, não terão manchas e máculas em todos os cadernos, se forem impressos. Só um que não cometeu nenhum pecado: Jesus. Ó manancial de água viva, eu te louvo. Eu, pecador, eu te louvo. Não sou digno, não sou merecedor. Toda honra e toda glória sejam dadas unicamente ao Senhor Jesus. As origens de Jesus. Texto que a gente passa por cima, não damos nada. Mas a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, redarguir, instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Antes da canção, vamos orar e agradecer ao Senhor. Aquele que é eterno, entrou no tempo e no espaço, e se fez carne para nos salvar. Ó querido Deus, louvamos o teu nome, nos rendemos, Senhor, à tua palavra, pedimos força, sabedoria e coragem, Senhor. Vivemos dias tão maus, o governo dos homens é tão diferente do teu, Senhor, e o homem, ele tem escravizado o próprio homem. Jesus é o libertador. Jesus é aquele que veio para transformar os corações. Nos ajuda, Senhor. Nos sustenta na tua força e no teu poder, na tua palavra. Ela é bela, Senhor. Ela comunica com o nosso espírito as tuas verdades. E que a tua verdade possa chegar nos corações. E se você ainda não tem certeza de que o seu nome está no livro da vida,
corra para Jesus ainda hoje. Chame-o para entrar na sua vida, confesse os seus pecados, arrependa-se. O sangue dele foi derramado para isso. Ó Deus, estenda a tua bênção sobre o teu povo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Ouçamos essa belíssima canção, ainda pensando no que ouvimos nesta noite. Como a terra seca, muitos vivem sem saber, e escassez da água divinal. Homem sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produzem de valor eternal. Como manancial é quem confia no Senhor, e na palavra dele se compraz. Deus cobrirá de bênçãos sua vida por amor, em provações terá consolo e paz, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. No interior do salvo há uma fonte a jorrar, água da vida dada por Jesus. Quem beber desta fonte nunca mais terá, diz o divino mestre que nos conduz. Sua palavra é firme e permanente, verás, revelação do Espírito de Deus, fonte de toda bênção que conforta e satisfaz, é a mensagem santa vinda dos céus, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. Quero convidar o irmão George para as considerações finais e a oração